Passaram-se apenas 5 minutos desde que o voo decolou e o Boeing 737-8AS está descendo em espiral. Surpreendentemente, não há nenhum problema técnico com o avião, mas os pilotos não conseguem controlá-lo. Por que isso aconteceu? Se o comandante não recuperar o controle do avião nos próximos 10 segundos, ele vai cair no mar sem deixar sobreviventes. Será que os pilotos vão conseguir estabilizar o avião nessa situação crítica? Ou esse voo se transformará em um trágico desastre que ficaria marcado na história para sempre? Fique com a gente para descobrir. É uma noite fria em 24 de janeiro de 2010. O voo 409 da Ethiopian Airlines está pronto para decolar do Aeroporto Internacional de Beirute para Addis Abeba. Tudo parece normal, mas esse voo está prestes a se transformar em um desastre que a história da aviação nunca mais esquecerá. O comandante desse voo, Rabi Tamu, é um piloto experiente de 44 anos, com 10.200 horas de experiência de voo. No entanto, ele tem apenas 188 horas de experiência no Boeing 737-8AS. Ao seu lado, na cabine de comando, está o primeiro oficial Aluna, um jovem piloto de 23 anos, que se formou recentemente no programa de treinamento da Ethiopian Airlines. Ele tem apenas 350 horas de experiência no Boeing 737. Durante o trajeto do hotel para o aeroporto, o comandante Rabi Tamu diz em tom de brincadeira: "Tinha alguma coisa errada com a comida? Não consegui dormir nada." O primeiro oficial Aluna sorri e responde: "Sim, eu também tô me sentindo estranho, parece que eu tô um pouco tonto." Ao chegarem no Aeroporto Internacional de Beirute, os dois pilotos verificam o plano de voo e a previsão do tempo. O departamento meteorológico emitiu um aviso de tempestade e chuva forte. Mas o tempo sobre Beirute parece claro no momento. A visibilidade é de 8 quilômetros e os ventos estão fracos. O Boeing 737-8AS é uma aeronave robusta e confiável da frota Ethiopian Airlines. Todas as verificações técnicas foram concluídas. O comandante Rabi Tamu está sentado na cabine de comando, revisando o diário de bordo técnico, enquanto o primeiro oficial Aluna sai para realizar a inspeção geral. Todos os 82 passageiros e 8 membros da tripulação embarcaram no avião. As portas estão fechadas e a lista de verificação final para a decolagem está sendo concluída. O Aeroporto Internacional de Beirute está relativamente calmo e a pista de pouso está quase vazia. O voo 409 da Ethiopian Airlines está pronto para decolar. O comandante Rabi Tamu responde: "Flap 5, trim ajustado em 5,9 unidades, propulsão fixada em 22K de rate." O primeiro oficial Aluna responde também: "Confirmado, as velocidades V estão definidas." Assim que a autorização de decolagem é recebida, o comandante Rabi Tamu empurra as alavancas de propulsão para frente. O comandante Rabi Tamu fala: "40% N1 estabilizado?" O primeiro oficial responde: "Sim, estabilizado." Quando o botão TOGA é pressionado, o acelerador automático move as alavancas de propulsão para a propulsão de decolagem e o Boeing 737-800 começa a acelerar na pista. O primeiro oficial Aluna fala: "N1, seleção de rumo, TOGA ativo. A velocidade está aumentando." A 145 nós, o primeiro oficial grita: "V1, girar!" O comandante gira a aeronave e ela decola sem problemas. Mas há um pequeno problema na cabine de comando. O trim do estabilizador não foi ajustado corretamente. Esse erro dificulta um pouco a rotação da aeronave, mas o comandante não percebe isso. Agora, a aeronave está no ar. O primeiro oficial recolhe um trem de pouso e os dois pilotos começam a monitorar a subida e a direção iniciais.
Neste momento, a Torre de Beirute concede autorização. ATC. Etiópia 409, faça uma curva à direita para 315 graus. Altitude de 3.000 pés. O comandante inicia a mudança de direção, mas, de repente, aparece um sinal de alerta. O ângulo de inclinação da aeronave começa a aumentar e a cabine de comando é preenchida com um som do alarme de advertência. O ângulo de inclinação corresponde a quando uma aeronave inclina suas asas no ar para fazer uma curva, assim como você se inclina ao andar de bicicleta em uma curva acentuada. Uma aeronave também precisa se inclinar para mudar de direção. Entretanto, quando essa inclinação se torna excessiva, ela é chamada de ângulo de inclinação excessivo, o que pode ser perigoso para a estabilidade da aeronave. O comandante Habtamu tenta estabilizar os controles. Comandante Habtamu falando: ajuste o trim, a aeronave parece pesada. Mas a resposta da aeronave não é suave. O primeiro oficial está no modo de monitoramento nesse momento e não fornece nenhuma informação imediata. Pouco tempo depois, uma nova instrução vem do ATC. ATC, Etiópia 409, faça uma curva para a direção 270 graus. As condições meteorológicas serão melhores. O primeiro oficial repete a autorização. O primeiro oficial fala: entendido, direção 270 graus. A aeronave muda de direção, mas à medida que o comandante ajusta manualmente os controles, seus comandos se tornam inconsistentes. Às vezes ele puxa demais o manche e, em outras ocasiões, aplica força excessiva. Como resultado, a aeronave se desvia gradualmente do rumo correto. A tensão está aumentando na cabine de comando. O comandante Habtamu fala: recolha os flaps, aumentar a velocidade. O primeiro oficial responde: flaps erguidos, velocidade definida, senhor. A aeronave está atualmente a uma altitude de 3.000 pés, mas o ângulo de inclinação começa a aumentar novamente. Simultaneamente, o agitador do manche é ativado. O comandante Habtamu fala: a curva à direita não está se estabilizando. O que está acontecendo? A aeronave, ultrapassando seu rumo de 315 graus, agora está se inclinando ainda mais, e o comandante está se esforçando para controlá-la, mas a inclinação está começando a parecer fora de controle. O primeiro oficial permanece em silêncio absoluto. A confusão e desespero na cabine de comando. O ATC emite outra autorização. ATC, Etiópia 409, vire imediatamente para 270 graus. Vocês estão se aproximando do mau tempo e das montanhas. O comandante insere os comandos, mas a aeronave não está respondendo. Os avisos de ângulo de inclinação e as vibrações da alavanca de controle estão aumentando e a tensão na cabine de comando. O primeiro oficial continua monitorando, mas ele não está tomando nenhuma ação corretiva. A aeronave está agora a uma altitude de 7.000 pés. Sua velocidade está diminuindo e a altitude da inclinação está aumentando. O comandante Habtamu fala: a velocidade está caindo, conserte o trim! O comandante faz ajustes de compensação de nariz para cima, mas isso só piora a situação. A situação está saindo do controle e a aeronave está indo em direção a um stall. Os sinais de alerta estão soando continuamente. Apesar de todos os esforços de comandante e do primeiro oficial, o voo 409 parece completamente fora de controle. O que acontece em seguida deixa os dois pilotos totalmente chocados. A aeronave continua se inclinando para a direita e o ângulo de inclinação já ultrapassou 45 graus. Na cabine de comando, o ruído da estatística e os sons altos da chuva tornaram a tensão claramente palpável. O comandante Habtamu responde: recolha totalmente os flaps. Precisamos aumentar a velocidade. O primeiro oficial responde: os flaps foram recolhidos, comandante. A aeronave está agora a uma altitude de 7.250 pés, mas sua velocidade caiu para 159 nós. Nesse momento, o vibrador do manche é ativado novamente. O comandante Habtamu fala: velocidade, velocidade, o que está acontecendo? O primeiro oficial nervoso: o ajuste de velocidade não está funcionando corretamente. Os instrumentos da aeronave estão emitindo sinais de alerta. A posição de inclinação atingiu 30 graus de nariz para cima. Essas são as condições críticas de stall.
Apressado, o comandante tenta corrigir os controles, mas seus comandos estão piorando a situação. O ATC está chamando repetidamente, mas nenhuma resposta clara vem da cabine de comando. O ATC fala: Entiofian 409, vire imediatamente para o rumo de 270 graus. Vocês estão em território perigoso. A aeronave está agora a uma altitude de 9.000 pés, mas está começando a descer rapidamente em espiral. O ângulo de inclinação atingiu 68 graus e a inclinação está congelada em 38 graus para cima. O agitador de manche está vibrando continuamente e os alarmes estão tocando. O comandante Habtamur fala em pânico: "Dê a volta, dê a volta!" O primeiro oficial: "Entendido, dar a volta!" O acelerador é elevado ao máximo, mas a aeronave permanece incontrolável. O ATC emite outro aviso. O ATC fala: Entiofian 409, você está muito próximo das montanhas. Vire imediatamente para o rumo 270 graus. Os controles da aeronave agora estão completamente desorientados. Os comandos do piloto não estão produzindo o efeito desejado na aeronave. A aeronave atingiu agora um ângulo de inclinação de 118 graus, quase invertido. A posição de inclinação é de menos 48 graus de nariz para baixo, e o avião está despencando em direção ao mar Mediterrâneo em velocidade extrema. O comandante Habtamur fala desesperado: "Tente alguma coisa, faça alguma coisa rápido!" Mas não há nenhuma ação imediata do primeiro oficial. O ATC liga novamente, sua voz agora está cheia de urgência e preocupação. O ATC diz: Entiofian 409, você está muito próximo do mar. Vire imediatamente para o rumo 270 graus. Esta é a sua última chance! Desesperado, o comandante Habtamur ajusta o leme e os aerolons, mas suas ações só pioram a situação. O primeiro oficial permanece em silêncio. Talvez devido à falta de experiência e à autoridade do comandante, sua confiança está abalada. "Rápido, faça alguma coisa! A aeronave não está respondendo!" Mas o primeiro oficial, a Luna, não tem um plano de ação concreto. A aeronave já desceu para 7.000 pés e sua velocidade atingiu 283 nós, criando um estresse imenso na estrutura da aeronave. O nariz do avião está apontando para baixo e a espiral está fora de controle. O comandante faz uma última tentativa de acionar o piloto automático, mas o piloto automático só pode funcionar quando a aeronave está devidamente ajustada e os controles estão neutros. O comandante Habtamur fala: "Acione o piloto automático, rápido!" O primeiro oficial hesitante: "O piloto automático não está funcionando, senhor!" Do lado de fora da cabine chove forte e relâmpagos piscam perto do mar Mediterrâneo. O ATC continua chamando. O ATC fala: Entiofian 409, vire à direita imediatamente! Você está prestes a se chocar contra o mar! A aeronave agora desceu abaixo de 1.000 pés. O comandante está tentando desesperadamente corrigir as entradas, mas nada muda. A inclinação da aeronave atingiu menos 63 graus de nariz para baixo. O ângulo de inclinação foi ligeiramente reduzido, mas o avião continua incontrolável. O mergulho de nariz para baixo está aumentando a velocidade, e a carga da asa excedeu os limites críticos. O comandante Habtamur fala: "Me ajude, faça alguma coisa!" Mas neste ponto, nada mais pode ser feito. Finalmente, às 12h41, o voo 409 cai de nariz no mar Mediterrâneo com uma força tremenda. O impacto é tão forte que todas as 90 vidas são perdidas instantaneamente. Uma enorme explosão ocorre no mar e os destroços do avião se espalham pela água. O ATC chama repetidamente o voo 409, mas não obtém resposta. Eles sabem que algo catastrófico aconteceu.
Após o acidente, um silêncio assombroso cai sobre o mar Mediterrâneo. Em poucas horas, as autoridades libanesas iniciam as operações de busca e resgate. Os destroços flutuantes do avião e os fragmentos dos corpos dos passageiros são encontrados na superfície do mar. O mau tempo torna a localização dos destroços extremamente desafiadora. Dias depois, as caixas pretas do avião, o gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo são recuperados. Os dados revelam as razões por trás da tragédia. Os investigadores descobriram que não havia falhas técnicas na aeronave. O desastre foi totalmente resultado de erros do piloto. Em primeiro lugar, o comandante não parecia estar em um estado totalmente adequado. Fadiga, intoxicação alimentar ou estresse relacionado ao trabalho provavelmente prejudicaram seu julgamento, uma condição conhecida como incapacidade sutil. Em segundo lugar, a falta de experiência do primeiro oficial ficou evidente durante os momentos críticos. Ele permaneceu quase em silêncio e não tomou medidas decisivas para ajudar a estabilizar a aeronave. A má coordenação entre os dois pilotos tornou extremamente difícil o gerenciamento da aeronave. Além disso, as configurações incorretas do trim do estabilizador e as entradas de controle inconsistentes do comandante fizeram com que a aeronave entrasse em uma espiral incontrolável. Os investigadores também concluíram que a fadiga e a intoxicação alimentar provavelmente pioraram o estado mental e a capacidade de tomada de decisões dos pilotos. Essa tragédia nos ensina como a fadiga, a incapacitação sutil e as falhas de CRM podem levar a resultados catastróficos na aviação. Em memória do voo 409, prestamos homenagens aos 90 passageiros e membros da tripulação que perderam suas vidas. Isso é tudo no vídeo de hoje, amigos. Muito obrigado por ficarem conosco até o fim. Para receber as últimas notícias do setor de aviação e informações importantes sobre acidentes aéreos, é só se inscrever no nosso canal, para que possamos continuar compartilhando essa jornada com vocês. Até a próxima!